Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Só queria fazer um testezinho de som com vocês poderiam só me fazer um sinalzinho aí se estão ouvindo bem, se o volume está adequado, como é que tá? Alguém poderia me dar só um sinalzinho aí? Olá, legal, bastante gente para conversar. Ótimo, a gente vai bater um super papo hoje aqui pelo Instagram direto do IPOG Brasil. Então vai ser um prazer imenso aí encontrar colegas, encontrar bastante alunos, ex-alunos, colegas de profissão, sejam enquanto professores, sejam enquanto colegas da área em si e áreas correlatas, sempre todos são muito bem-vindos, porque a gente vai tratar hoje de um tema muito importante para todos nós, né? O que vai acontecer nesse momento pós-pandemia, como que o mercado vai se comportar. E aí vai ser muito, muito bom a gente ter a participação de todos aqui, chegando uma galera legal aí. Perfeito. Bastante gente. Quero deixar vocês também à vontade para no momento que julgarem oportuno, se quiserem fazer algum questionamento, podem mandar as perguntas por aqui. Conforme eu for acompanhando, eu vou as respondendo também. Caso alguma passe direto e eu não consigo, eu não visualize, enfim, depois pode me questionar no privado, pode mandar as perguntas depois sem problema nenhum. Vou fazer o máximo para poder acompanhar todos aqui, né? Obrigado, Bruno, ali. Obrigado pelo carinho, bastante gente chegando aí. Tenho certeza que a gente vai ter um super papo aqui pela frente, né? A gente vai tratar de um assunto que ele é muito pertinente a esse momento que nós estamos vivendo e acredito que mais ainda ao momento que nós estamos prestes a viver, né? Como que nós vamos nos concentrar em um novo universo que vai aparecer para nós. Quando eu recebi o convite do IPOG para fazer esse diálogo aqui com vocês, foi algo que me marcou bastante, me deixou bastante emocionado de várias formas, né? Uma no sentido de feliz pelo convite, outra ao mesmo tempo pensando em o que trazer para vocês de grande contribuição, apesar de ser algo que todos nós estamos nos preparando, mas emocionado também pelo papel que o IPOG está desenvolvendo em estar aproveitando esta fase de distanciamento social para fazer um novo tipo de aproximação, né? Fazer uma aproximação de alunos com alunos, professores com professores, professores com alunos, e uma aproximação que vai muito além da sala de aula, porque isso que a gente está fazendo aqui, ela vai além, né? A gente acaba tendo um contato que mesmo distante fisicamente, muito próximo, porque a gente tem uma oportunidade que provavelmente nós não tínhamos antes de fazer essa troca, de fazer essa comunicação, e o papel do IPOG enquanto instituição de ensino está indo bem dentro disso. E aí esse mercado da arquitetura, do design, outros mercados paralelos que a gente vai conversar aqui, mercado da iluminação, o mercado do BIM, o mercado de gerenciamento de escritórios, de projeto de pessoas, né? Olha o que a gente está vivendo agora, se não é um grande nicho de trabalharmos a questão de gestão de pessoas, de liderança, de competência, de excelência. Então, é um momento que nós já vivíamos enquanto algo presencial e buscávamos, e agora a gente percebe que isso não é mais algo abstrato, isso é absolutamente factível, né? Quando eu vou começar aqui a trazer alguns pressupostos, e aí eu vou deixar vocês muito à vontade, e já orientá-los também que eu não quis para esse momento trazer uma fala única, até mesmo para não ficar um posicionamento segundo a visão do Lori, né? Mas segundo a visão de alguns colegas. Então eu já vou aproveitar que a gente já tem um grupo grande aqui. Meu nome é Lori Cris, eu acredito que todos, pelo que eu fui vendo aqui os nomezinhos, já tive contato com todos. Coordeno alguns cursos no IPOG nas áreas de arquitetura, de design, de iluminação, de BIM, de gestão, da parte residencial, da parte comercial, da parte corporativa. E alguns cursos também coordeno em parceria com alguns colegas. E fico muito feliz com isso, e justamente por esse convite e a responsabilidade que ele traz também, não trabalhar apenas uma visão isolada, né? Apenas o que o Lori enxerga.
Então eu vou trazer também algumas outras visões mercadológicas de algumas pessoas que, até mesmo pela própria condicionante do isolamento social, a gente vem estreitando outros diálogos. Isso que está acontecendo aqui acontece de várias outras formas com todos nós, né? Famílias, amigos, colegas de trabalho, enfim. E aí eu gostaria de trazer isso. Quando a gente percebe o que está acontecendo nesse momento, a gente percebe que nós sempre, de uma certa forma, sabíamos que algo parecido iria acontecer. Na arquitetura, no mundo da arquitetura, se fala há muito tempo, há bastante tempo, em relação à sustentabilidade. O preço que nós pagaríamos um dia por não ser sustentáveis. Isso não tem a ver com o que nós estamos vivendo agora, mas estou fazendo um paralelo, um correlato. Nós sempre soubemos, quando começamos a perceber as finidades, o ser humano ele sofre muito em relação a pensar na finidade, né? Quando algo chegará ao fim, né? Nós todos somos finitos, nós na nossa existência, e tudo que nos cerca também é finito. E quando nós percebemos que essa finitude se aproxima, nós sofremos, é natural. E quando a gente percebeu que inúmeros recursos nossos naturais eram finitos, e aí se buscou muitas questões de sustentabilidade, enfim, a gente sempre soube que em algum momento nós teríamos alguma espécie de colapso. Não o colapso que nós estamos vivendo agora, mas imaginávamos outros colapsos. No entanto, nós temos também um fator muito importante, que é o fator histórico, né? Quantas vezes ao longo da humanidade, ao longo da história da humanidade, nós já passamos por processos muito similares ao que a gente está passando agora. Nós já tivemos algo que envolveu muita referência em relação à saúde, que é o que nós estamos passando agora. A gente teve várias catástrofes humanas vivenciadas, né? A gente pode falar aí de inúmeras ao longo da trajetória da história da humanidade. O que ocorre neste momento é que hoje nós temos uma coisa muito próxima a nós, chamada tecnologia. E aí nós vivenciamos isso quase que de forma imediata, né? Para nós aqui no Brasil acontece algo na Indonésia, nós estamos sabendo neste exato momento. Então isso faz com que a gente tenha uma percepção mais real. Mas se nós formos olhar a história da humanidade, como qualquer nível de histórico, existe um ciclo, existe algo que é cíclico. E nós já passamos por momentos assim antes. Só que a nossa geração não tinha vivido isso, não tinha sentido isso na pele. Uma geração um pouquinho atrás de nós passou algumas condicionantes, mas a gente pode fazer um paralelo relativamente próximo, né? Quando a gente teve a disseminação da H1N1, o quanto aquilo... Quem não lembra do Tamiflu, né? Todo mundo buscava, corria atrás, só que não chegou a ser numa velocidade e de uma forma de um flagelo tão grande quanto que nós estamos vivendo agora. E como que ao longo dessa história a gente pode comparar isso também com histórias cíclicas que envolveram guerras, grandes depressões, né, a nível mundial? Como é que foi a recuperação? Quando a gente estuda esse processo, quando a gente estuda esse ciclo, a gente enxerga que tem determinados parâmetros que são atingidos. E quando nós podemos observar esses parâmetros e trazer isso para a nossa realização, para a nossa visualização, a gente consegue enxergar algumas coisas. E como eu comentei com vocês, eu não queria que neste momento eu viesse apenas com a visão do Lori. Então eu também conversei com alguns colegas, como eu mencionei há pouco, que também trazem as suas reflexões para isso, e eu quero contribuir com vocês. Então eu tive a oportunidade de conversar com o professor Rogério Gaspar, que ele é professor das nossas pós-graduações, tanto do Master em Arquitetura, quanto da Iluminação, quanto da Arquitetura Comercial. Ele é um arquiteto extremamente consagrado no Brasil, tem vários artigos importantes publicados, é um profissional que se dedica muito à arquitetura comercial e, portanto, ele tem uma visão muito precisa sobre mercado, sobre comportamento em relação ao mercado, ao varejo, enfim. Trago também uma visão que tive a felicidade de poder dialogar a respeito com a Miriam Runge. A Miriam também, nossa professora, também se dedica muito às questões de gestão, de negócio, uma profissional que tem muita cancha em relação à obra, né? a compatibilização, a gerenciamento, ela tem essa coisa prática, mergulha nos universos do residencial, do comercial, do corporativo. Hoje, junto com o Rogério, também uma grande colega nos estudos de neuroarquitetura, de neurociência, enfim.
Conversei também com a professora Júlia Fernandes. A Júlia, ela também é da área muito próxima, muito vinculada à sustentabilidade, mas também à gestão, aliando isso. A visão dela de mercado é uma visão bem gestacional dos produtos, produtos enquanto produto de arquitetura, produto de serviço, produto de design, enfim. E esses diálogos, né, me auxiliaram muito. Tive a oportunidade também de conversar com um profissional que eu sei que todos vocês conhecem também, o professor Ricardo Meira, também muito do universo da gestão, também é ligado à questão de arquitetura comercial, corporativa, mas muito vinculado à parte de gestão de escritórios, enfim. Então eu pude levar a minha visão até eles e trabalhar em cima da visão deles também. E foi muito engraçado porque esse diálogo ele foi isolado, ele foi pontuado de várias formas e a gente percebeu que todos nós, com perspectivas distintas, mas todos no mesmo alinhamento, né? E essas perspectivas distintas, naturais, em função de cada um ter um ordenamento, um nicho de mercado, e aí a gente pode visualizar o quanto isso acontece. O que foi surgindo disso tudo e o que se posicionou? Eu sempre começava o meu diálogo com eles falando a respeito de que eu enxergava naturalmente esse processo do que nós estamos vivendo hoje como um processo basicamente de pós-guerra. Nós vamos viver um pós-guerra. Qual a diferença? Essa diferença é que nós temos um inimigo, que ele é invisível e ele tem o armamento nas mãos. Nós estamos numa guerra onde nós não enxergamos esse inimigo e não temos arma contra ele, ou seja, nós estamos completamente vedados, estamos completamente vendados, estamos completamente no escuro, não sabemos para onde virarmos para nos defender. Isso gera nas pessoas algumas reações inicialmente de pânico. Como bem disse o Rogério, quando eu conversava com ele, ele falou que as pessoas estão vivendo 3 níveis, né? O nível do pânico, o nível da realidade, e isso faz com que a gente chegue no nível muito humano, que é o nível da solidariedade. Esse pânico e esse choque de realidade começa a fazer com que a gente enxergue algumas coisas. E hoje a gente pode perceber que nós estamos sendo obrigados a entrarmos efetivamente no século XXI. Nós estamos obrigados a isso. Nós nos obrigamos a usar a tecnologia de inúmeras formas. Já usávamos, mas a gente precisou encontrar novos mecanismos para isso. E olha que interessante o quanto isso abre portas para o que está por vir, né? A gente começa a perceber que esse novo formato de nos enxergarmos, por exemplo, hoje eu estou conversando com vocês da minha casa. Numa situação pré-Covid-19, eu faria essa videoconferência com vocês muito provavelmente no meu escritório. Essa realidade não é mais viável, neste momento ela não é viável. Esse novo formato de nós nos enxergarmos no nosso habitat, nos percebermos enquanto novo mundo, porque passa a ser para nós um novo mundo. Quantos de nós, e aí quem é da arquitetura e quem é do design vai entender direitinho o que eu estou querendo mencionar, quantos de nós arquitetos, designers, já projetamos espaços residenciais que só tinham o nome de residenciais, mas na verdade eram espaços dormitórios, né? Porque a pessoa acordava 6h30, 7 horas da manhã, fazia a sua primeira refeição, saía e só retornaria para esse espaço chamado de lar à noite, às vezes tarde da noite, 21 a 22 horas, e usava esse espaço efetivamente para dormir, né? São residências dormitórios, principalmente se não tem uma família configurada, esposa, esposo, filhos, enfim. Esse espaço acaba sendo visto como dormitório. E hoje, essa relação, ela é uma relação que a gente percebe que aquele espaço que foi projetado daquela forma não atende determinadas necessidades. Hoje, as pessoas que estão dentro desses espaços percebem isso, que elas estão em espaços quase que inócuos, em alguns momentos com uma pouca identidade, e isso faz com que as pessoas percebam o quanto aquele espaço chamado de lar ainda é inócuo para ela.
E essa percepção faz com que a gente possa abrir algumas coisas. Algumas janelas, algumas visões. Eu conversando com a Miriam Runge, a Miriam, ela falou algo bem interessante, que na nossa geração, a minha e a dela, a gente regula ali de idade, que quando nós saímos da faculdade, não existia Pinterest, não existia Google, não existia Instagram, Facebook, não existia Revit, realidade aumentada, realidade virtual, isso não existia. E nós encaramos naquele momento um determinado nicho de mercado onde a informação ela ainda era reduzida a um grupo de profissionais. Com o avançar, a gente começou a entrar em um mercado novo. E a Miriam trouxe uma frase extremamente interessante, que ela comentou assim, que nós não estamos vivendo um novo mercado, nós já vivíamos um novo mercado, e essa relação que o Covid nos traz é uma relação que nos fecha esse ciclo, porque agora a gente vai ter que entender que efetivamente no pós isso, a gente vai ter que entender que mudam-se completamente as relações que nós tínhamos traçado. E hoje a gente percebe isso, né? A gente entra em um programa de televisão, não importa o nome, não importa qual, e você percebe o quanto é trazido para essa mídia uma questão de o que fazer em casa, como entreter as crianças, como gerar novos relacionamentos, como fazer isso, como fazer aquilo, meio que ensinando as pessoas a viver em conjunto, a viver em família. E aí fica muito factível o quanto nós estávamos perdendo isso, né? O quanto se perdeu essa conexão interna. Acabou de entrar a Miriam aqui, a Miriam Runge, e eu estava comentando justamente sobre você, Miriam. Acho que o Ricardo passou por aqui, o Rogério Gaspar passou por aqui também, estava citando esses nomes aí, a Júlia Fernandes, acho que deu uma passadinha aqui. E aí a gente percebe nesses diálogos o quanto nós estamos sendo ensinados a vivenciar. É muito comum dentro do escritório da arquitetura, do design, a gente projetar casas dentro de uma casa. Então, às vezes tem um filho adolescente e aí no quarto dele ele pede o computador, a televisão, o videogame, o frigobar e ele tem um apartamento dentro da casa. É óbvio que esse adolescente, tendo o mundo dele de independência, ele vai conviver muito pouco com a casa em si. E agora a gente percebe que as famílias se obrigaram a ficar em conjunto. Obviamente que eu estou falando de uma forma muito generalista aqui, mas se a gente perceber algumas relações que para quem está no mercado, elas são óbvias, elas são notórias. Quem está chegando no mercado, principalmente quem é recém-formado, vai começar a perceber uma certa mudança na expectativa que as pessoas vão ter sobre nós, né? No diálogo que eu tive com a Júlia Fernandes, ela comenta assim que é justamente esse novo trazer de uma perspectiva, de um novo mercado, que vai fazer com que a gente compreenda essas novas relações que se estabelecem dentro de casa, no trabalho, fora do trabalho, intertrabalho, essa questão multidisciplinar que começa a acontecer. O próprio o Rogério Gaspar, ele estava mencionando justamente essa questão de hoje estamos trabalhando em home office, né? E aí o diálogo que eu tive com ele vai bem no alinhamento do diálogo que eu tive com a Júlia. Hoje nós estamos trabalhando em home office, então mudou a forma de você enxergar as relações de trabalho, né? A própria Júlia estava comentando que até então ela não imaginava que uma pessoa do escritório dela que tinha uma proposta de morar no exterior, ir morar no exterior, como que ficaria o escritório? E hoje elas percebem que distanciadas como estão, o escritório continua funcionando, as suas atividades continuam acontecendo e não é a presença física que está fazendo essa mudança. O que esses diálogos todos me levaram a algumas conclusões, né? E aí mais uma vez cito aqui e agradeço aí pela grande troca de informações com o Rogério Gaspar, com a Miriam Runge, com o Ricardo Meira, com a Júlia Fernandes, de que o mercado que vai chegar para nós logo após isso aqui vai ser um mercado que vai ter algumas perspectivas bem definidas. Primeiro, a gente tem que imaginar
que após uma grande depressão, como nós estamos passando agora, seja um pós-guerra, seja uma baixa cíclica de um período, nesse caso aqui movimentado pelo Covid-19, a gente passa a ter uma grande reestruturação social. As pessoas socialmente se reorganizam porque elas começam a se reavaliar. Hoje nós avaliamos melhor o nosso tempo, nós avaliamos melhor a nossa relação familiar, nós avaliamos melhor o como eu me posiciono diante dos meus próximos e isso começa a ressignificar algumas coisas nas pessoas. Então vamos começar a entender assim. Se a gente for partir para algo bem notório, né? Os novos ambientes corporativos, né? A gente conversava, eu e Júlia, que antes era visto assim: se você não tivesse um escritório, um arquiteto, um designer não tivesse o seu escritório, isso na época que nós nos formamos, né? Estou falando de pelo menos 2 décadas atrás. Quando nós nos formamos, um arquiteto, um designer trabalhar em casa era visto como aquele profissional ainda não tão profissionalizado. Com o passar do tempo isso foi mudando e hoje a gente percebe o quanto efetivamente mesmo profissionais que têm uma estrutura, e aí eu posso citar a mim, posso citar a própria Júlia, a Miriam, o Ricardo, o Rogério, outros, têm a sua estrutura, uma estrutura bem consolidada, têm uma equipe e estão trabalhando onde? Em casa. Os clientes não fazem um ressignificado disso, eles entendem isso plenamente. Como será que daqui para frente um cliente corporativo vai enxergar o seu nível de investimento em um espaço corporativo? Até onde o que nós estamos vivendo hoje vai alterar algumas coisas. Percebam que a gente não está falando de estruturas fabris, por exemplo, que necessitam de uma instalação específica. Mas vamos pegar determinados nichos de mercado aonde você teria, entre aspas, uma grande equipe com um custo elevado operante dentro desse espaço. O próprio Ricardo Meira, quando nós conversávamos, ele falou assim, até a forma de pagamento vai ser alterada. Como que as pessoas serão remuneradas daqui para frente? E em que formato você vai fazer isso, né? Visto que abrem-se algumas possibilidades. Então, eu mesmo tenho uma equipe de trabalho e até aproveito para publicamente agradecer a todos por continuarem em plena movimentação, cada um na sua casa, enfim, mas a gente percebe o quanto as coisas não param e o quanto o espaço ele é interessante. O espaço físico ele é interessante como um congregador, mas se a gente pensar em outras possibilidades, até onde ele efetivamente vai ser necessário. Como que um cliente corporativo, de nós arquitetos, de nós designers, para quem é do mundo da iluminação, para quem é do próprio universo BIM, o BIM, a própria metodologia BIM, que é uma metodologia completamente colaborativa, que já enxergava as partes fisicamente distanciadas, mas a partir da metodologia integradas, olha o quanto esse gancho vem para uma realidade que a gente vai começar a ter agora. Se a gente passar para estruturas comerciais, saindo do corporativo, quantas lojas hoje funcionam por telefone, por WhatsApp, pelo próprio Instagram? Quantas delas continuam em operação? Quantos novos mercados se abriram justamente porque as pessoas estão isoladas? O quanto essa migração começou a acontecer. E aí vem uma fala muito interessante da Miriam Runge, que ela traz o seguinte: muito provavelmente nesse novo cenário os profissionais serão buscados não apenas por a sua questão de aptidão por algo estilístico ou estético, mas sim pelas condicionantes de o quanto o seu conhecimento efetivo é capaz de contribuir para aquilo, para aquele propósito, para aquele objetivo que chega até você. Porque nós vamos começar a entrar numa fase onde nós vamos ter algo muito positivo acontecendo, mas junto com um filtro muito delineado. O que é o muito positivo? É muito comum nesses ciclos pós uma depressão,
pós-guerra, uma pós-pandemia, nós termos um grande envolvimento a nível mundo de uma injeção, de um injetar monetário na economia, porque a economia precisa se restabelecer. Então é muito comum grandes fundos gerarem muitas linhas de crédito para os mais diversos setores. E quando a gente começa a falar disso, por natureza, veja bem, não é uma obrigatoriedade, não tenho como garantir que é algo que vai acontecer, mas por natureza a parte da construção civil, seja enquanto construção efetivamente, seja pelos módulos de infraestrutura urbana, de grandes infraestruturas, normalmente a construção civil é a primeira a ser acionada, porque nós precisamos de mecanismos para isso. Obviamente que outros setores buscam isso também, mas quando a gente começa a trabalhar com essa reestruturação de tudo, a gente começa a perceber que, por natureza, nós temos a parte da construção civil indo à frente. E veja bem, no cenário onde nós vamos ter esse investimento acontecendo, o mercado vai buscar quem está o quê? Quem está melhor preparado para isso, quem está mais bem estruturado diante do que vai acontecer, e essa estrutura não é mais a estrutura física, não é mais aquela estrutura da pessoa que tem uma super equipe, porque exatamente agora a gente está percebendo que as equipes elas são factíveis, porque elas podem estar ou não próximo a mim. Então eu ter uma equipe e qualquer pessoa ter uma equipe é factível para ambos, né? Porque agora as contratações se dão à distância. E aí nós começamos a perceber que o mercado vai buscar exatamente quem tem a melhor perspectiva a oferecer, quem entende melhor disso. E aí a gente vem para grandes dinâmicas de mercado, né? Eu, Miriam, Rogério Gaspar, outros colegas como Oliveira Júnior, a gente vem se dedicando muito às questões da neuroarquitetura, da neurociência aplicada ao projeto, a neurociência aplicada à arquitetura. Daqui para frente, cada vez mais, esse é um caminho sem volta. Assim como o BIM não tem volta, assim como trabalhar com determinadas ferramentas tecnológicas não tem volta, o conhecimento específico não tem volta. A arquitetura e design vem freando um pouco uma migração que ela é natural e que ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e acredito muito que exatamente agora nesse rompimento isso vai acontecer muito, porque o mercado vai exigir, que é a questão de termos nichos específicos. Assim como na medicina nós temos a classe médica, inclusive que neste momento muito nos ampara em vários sentidos, nós temos a classe médica muito bem equilibrada. É uma classe onde enxerga o colega com notório respeito, enxerga o colega com uma notória ética, e inclusive faz com que os próprios pacientes sejam direcionados para colegas de especialidades bem direcionadas, né? O que você precisa de um colega dessa área, independente de ter uma indicação ou não, mas ele transita você da área que ele se encontra para a área específica que você precisa. Arquitetura, design e áreas afins vão acontecer isso, porque o mercado começa a perceber que você não tem mais condição, com o grau de informação que chega até nós, pela palma da mão no celular, a qualquer cliente chega até nós, que com esse grau de informação não existe mais hoje no mercado aquele profissional que outrora existiu, que ele é bom em tudo. Hoje, com o grau de informação que tem, não tem como você ser bom em tudo. Pode acontecer de você ter um escritório com uma equipe dentro do seu escritório, e essa equipe você tem várias pessoas e cada nicho de pessoas é bom em alguma coisa. Isso a gente já vive de uma forma muito tranquila, muito real. Mas o mercado vai perceber que você ter um profissional específico que ele é bom em tudo, isso desaparece, e nós temos que nos entender isso. Esses novos formatos de nos posicionarmos frente ao mercado é um formato que vai ser decisório em como nós seremos absorvidos ou não neste momento pós-Covid-19. Esse eixo de transição, ele faz com que a gente compreenda exatamente
a mudança que nós estamos sendo obrigados a viver neste momento. Nós estamos enxergando muitas coisas próximas a nós de um modo completamente diferente. Eu vou dar um exemplo muito pessoal do que está acontecendo aqui. Antes do Covid-19, eu não tinha essa prática de, por exemplo, fazer uma live. Eu vou ser muito honesto, eu não sabia como fazia live há 10, 15 dias atrás. E esse momento me proporcionou um conhecimento novo. Fazer uma live, por exemplo, que para muitos é diário, né? O pessoal usa muito tecnologia, principalmente a geração mais nova, né? Quantas pessoas não estão neste exato momento aprendendo coisas novas? O que essas pessoas que neste momento estão aprendendo coisas novas vão exigir de você, arquiteto, designer, daqui a um tempo quando contratar você? O que eles vão exigir de você? Quantas pessoas hoje não estão se munindo de inúmeras informações que elas não detinham? Nós tínhamos até então uma ciência, nós conscientemente sabíamos que o meu conhecimento enquanto arquiteto, enquanto designer, ele também era um conhecimento muito voltado a informações midiáticas, né? Então, mais uma vez, você tem revistas eletrônicas sobre o assunto, muitas gratuitas e de excelente qualidade. Você tem plataformas como Pinterest, como o próprio Instagram. Então, quantas vezes você está no escritório e seu cliente chega para você com uma pasta pronta de Pinterest? Então, as pessoas já vinham com acesso muito grande de informação. E agora, elas tiveram a oportunidade de aumentar muito isso, de amplificar isso de uma forma imensa. E essa condicionante ainda vem agregada a uma outra, que é uma condicionante de colaboração. Quantos profissionais hoje, exatamente hoje, perceberam que eles podem e devem ser colaborativos com áreas correlatas às suas? Quantas coisas nós próprios temos nos dedicado que são coisas correlatas à nossa área e que nos trazem conhecimentos novos? Como que um cliente, ao chegar no nosso escritório, ele vai se posicionar frente a isso? É algo motriz para o próximo momento que nós vamos ter. Nós cada vez mais entendermos algo que venha do outro. Nunca se falou tanto de empatia como estamos falando hoje. E é justamente esse movimento empático que vai fazer a diferença nos próximos momentos, né? Nos meses que se seguirão e no novo mercado que vai acontecer. De novo, teremos uma movimentação financeira muito forte para fazer uma grande reestruturação. E essa reestruturação, de uma forma direta ou indireta, passa pela construção civil. Nunca se falou tanto em falta de investimentos em determinadas áreas, principalmente na área da saúde. Isso vai percorrer outros caminhos, mas a gente percebe que, independentemente da área, uma grande reestruturação vai ter que acontecer. E essa reestruturação, ela vai estar aliada a algo exatamente desse momento que nós estamos passando. Antes do Covid-19, antes de nós termos esse isolamento social, se falava muito, principalmente no meio comercial, no meio corporativo, de gerar experiências para o usuário, né? Então as lojas cada vez mais buscando na arquitetura comercial, no design comercial, trazer essa experiência para o usuário, os espaços corporativos, a experiência do funcionário, o quanto o funcionário vai se sentir bem para que bem ele seja mais produtivo, e não com um olhar apenas de agressividade comercial, vamos fazer o ser produtivo, não, é justamente para gerar uma empatia. Se eu me torno empático ao ambiente que eu trabalho, naturalmente eu gosto mais dele, eu quero mais estar com ele e eu quero que ele prospere, e portanto eu me entrego mais a esse movimento. Essa empatia, essa geração de experiências para o usuário, ela já vinha numa crescente vertiginosa e agora ela passa a ser algo imperativo. Nós termos uma visão muito qualificada, nós, né, arquitetura, design, enfim, nós termos uma visão muito qualificada em relação ao que os espaços vão se propor efetivamente. Os espaços residenciais começarão a ser vistos de forma diferenciada, porque agora novas experiências que estão acontecendo de conviver mais
de uma forma mesmo que compulsória com quem é da sua família, com quem está junto com você, se torna imperativo. Os ambientes corporativos vão começar a reavaliar muito determinadas questões, até onde são necessárias de fato a presença física de um determinado grupo de pessoas, e isso vai fazer definições no outro campo, que é o campo residencial, ou seja, a minha visão residencial não será mais apenas a visão de esse espaço para conviver com a minha família. Dependendo de como mudar o meio corporativo, a minha residência será o espaço para eu conviver com a minha família e o espaço para eu ser produtivo também. Então a gente começa a perceber que tem um link nisso tudo. A área comercial, os espaços comerciais vão começar a deflagrar muito até onde efetivamente é necessário determinada demanda de presença física para que algo aconteça. Obviamente que isso vai estar ligado também a uma crescente que também vinha vertiginosa, que era a crescente do e-commerce, né? Até mesmo coisas que antes não se imaginava comprar à distância, estamos comprando, como roupa, alimentos, não aquele alimento de vamos pedir uma comida hoje, não, alimento de compras de supermercado. Nunca isso foi tão vertiginoso como está acontecendo agora. E essas mobilidades, elas vão fazer com que quem é da arquitetura, quem é do design, quem é da iluminação, comece a enxergar muito as plataformas para trabalhar com isso. O BIM, que via-se como algo do futuro, já é presente, até mesmo porque a gente tem legislações já começando a entrar em vigor, e a gente percebe que não é mais o futuro, é o hoje a questão do BIM, mas o BIM agora visto como não apenas algo que o mercado nos exige, que uma determinada condicionante de alinhamento de recursos nos exige, mas agora a gente percebe que uma plataforma colaborativa é uma plataforma extremamente válida para um momento como esse. Então a gente vai percebendo que esse mercado ele vai se redescobrir. E aí a gente vem com questões como, por exemplo, como agora a gente começa a pegar lacunas que nós tínhamos, por exemplo, na formação da arquitetura e do design, como, por exemplo, a questão de gestão de processos, gestão de produtos, gestão de projetos, gestão de pessoas. Como que nesse novo universo isso vai acontecer? A gente começa a perceber que são realidades não mais futuras. Esses dias eu estava em casa conversando com familiares e a gente falava assim, obviamente foi numa brincadeira, mas nós conversávamos assim, o modo como as pessoas estão isoladas e aí, por exemplo, na minha casa mesmo nós adotamos que quando alguém sai, precisa fazer uma compra de supermercado, por exemplo, ir até a farmácia, enfim, essa pessoa sai, quando ela chega, ela passa por uma pré-higienização, tira toda a roupa que foi para a rua, passa por uma pré-higienização, depois passa para a higienização em si, para depois conviver com a família. Então, a gente fez uma brincadeira assim, parece que a gente está vivendo dentro do filme do Walking Dead, né? Porque você começa a ter uma relação com o mundo exterior que ela, de certa forma, é assustadora, mas ao mesmo tempo ela é muito aleatória. Você percebe que você não precisa mais tanto do mundo exterior quanto você está aqui. Obviamente que a gente percebe isso da falta social. Todos nós sentimos falta de vermos os nossos entes queridos, os nossos amigos, a nossa família. Nós sentimos falta desse necessário afeto, desse toque. Nós ainda somos muito touch, né? A gente ainda precisa sentir determinadas situações e isso nos isola, mas o mundo externo, enquanto mundo físico e não mais mundo emocional, a gente percebe que nós já trocamos o modo de lidar com ele, né? Isso já foi mudado. Como disse o Rogério Gaspar, né, daquelas 3 fases, né, que a gente tem primeiro o pânico, depois a realidade, depois a solidariedade, a gente percebe o quanto a população já está entrando da realidade para a solidariedade, já está se redescobrindo enquanto um novo meio de vida e ao mesmo tempo o como pode se relacionar com o outro, né? Essas questões, essa chegada desse novo mundo realmente vai nos condicionar a novos saberes.
Até onde eu estarei preparado para isso? Até onde eu terei algo a oferecer para esse mundo que chega? O meu cliente, as pessoas que após o Covid chegarão até mim, seja pelo meu escritório, seja pelas redes sociais, as pessoas que chegarão até mim não chegarão mais com demandas antigas. Elas chegarão para mim com novas demandas, demandas que provavelmente nem elas sabem quais serão as respostas. E o que vai fazer com que essa pessoa busque um determinado profissional é se ele estará pronto ou não para dar essas respostas. Se esse profissional tem efetivamente algo a me entregar. Se esse profissional tem realmente algo a contribuir comigo no que eu busco. Porque respostas estão todas em xeque. Todas em xeque. As relações atribuídas anteriormente estão se desconfigurando, novas configurações chegam, muitas ainda sendo testadas, mas já vistas como possibilidade, e aí de novo abre-se a cancha. Quanto mais nichado eu estiver em uma determinada entrega, em um determinado setor, hoje busca-se muito, por exemplo, falava-se até então da humanização dos espaços. Vamos visualizar o que a gente está passando. Olha a necessidade da real humanização de espaços em tudo aquilo que tem a ver com saúde. E aí a gente não está falando só do hospital, do leito do hospital, mas a gente está falando de tudo que envolve saúde, né? A gente está falando de clínicas, a gente está falando do hospital, a gente está vendo agora uma movimentação gigantesca de hospitais de campanha que nós não tínhamos o hábito de lidar com uma realidade dessa, triste, mas real, ela está ali, ela está acontecendo na nossa frente. E aí a gente percebe que esse novo descobrir de o porquê estar em algum lugar, o como estar em algum lugar e a relação que nós vamos ter com esse lugar vai ser algo extremamente buscado cada vez mais e cada vez mais direcionado a espaços que possam ter relacionamentos múltiplos comigo. De novo, sabemos que não existe como nós generalizarmos tudo, mas a gente sabe que o mercado, principalmente corporativo, e o mercado comercial vão passar por grandes transformações que, inevitavelmente, terão reflexos no mercado comercial. Porque o modo de nós enxergarmos isso é algo que vai denotar o quanto eu estou dentro ou fora desse novo mercado que chega. Essa nova relação, essa interpretação, e aí a minha condicionante de nicho de mercado, dentro das possibilidades da arquitetura, dentro das possibilidades do design de interiores, dentro das possibilidades da iluminação, do BIM, da gestão, quantos profissionais e que tratam com gestão de processos, de pessoas, estão sendo contratados neste momento, são consultorias atrás de consultorias de como você vai lidar agora com aquele grupo que era coeso fisicamente, agora é um grupo coeso à distância, como que você lida com isso, como que você gera isso, como que você propicia espaços para que isso aconteça, como será reencontrar isso, como que será esse retorno, até onde esse retorno ele vai continuar acontecendo em um espaço único, até quando eu vou enxergar o relacionamento humano corporativo, por exemplo, de trabalho, como exclusivamente dentro de um espaço, até onde isso vai acontecer. Então a gente começa a perceber que esse movimento compulsório que nós tivemos, né, fomos obrigados a estar em casa e fomos obrigados a descobrir novos convívios, quanto isso nos coloca dentro de uma nova perspectiva. O quanto eu preciso migrar o meu formato de enxergar isso, né? Então a gente precisa entender assim, essas transformações elas vão acontecer de que forma? Essas transformações vão acontecer no modo relacional e tanto a nível pessoal quanto a nível profissional, o modo de nos relacionarmos com o outro mudou. A minha relação específica com o espaço que eu trabalho muda.
porque agora todos nós compreendemos o quanto a distância não é um impeditivo. Ainda se tinha algum determinado nível de preconceito entre o trabalhar à distância. A gente sabe que em outras economias, que em outras realidades, mundo afora, isso já é corrente, mas agora mundialmente se percebeu isso. O quanto essa relação espacial ela vai mudar. Esse espaço, que é um espaço corporativo, eu tenho uma visão sobre ele, mas ele me obriga a ter uma visão sobre um outro espaço que é muito meu, que é muito pessoal, tanto lá quanto efetivamente no espaço que eu habito. Muda-se também a relação de como eu enxergo o mercado e principalmente de como o mercado me enxerga. Muitos níveis de tratamento não se alteraram. Eu mesmo sempre tive o hábito de fazer um atendimento quase que exclusivamente presencial, até mesmo com clientes de fora, eu tinha o hábito de viajar para atendê-los. Hoje, mesmo os clientes que estão na própria cidade que eu resido, eu continuo tendo contato com eles e não é mais presencial. E isso não alterou em nada a relação. Então, o modo como eu enxergo o mercado, o modo como o mercado me enxerga, também vai ter uma alteração. E, acima de tudo, para quem é da área da arquitetura, para quem é da área do design, é entender o quanto nós vamos precisar entrarmos no universo do outro. E aqui eu não estou falando de uma empatia emocional apenas, eu estou falando de uma empatia profissional, o quanto profissionalmente eu vou precisar entender o outro. E aí eu trago lá os diálogos que eu sempre faço dentro dos aspectos da neurociência vindos para a arquitetura, dentro da neuroarquitetura, o quanto você sabe visualizar o outro, o quanto você entende efetivamente do outro, para que você entenda agora, não apenas mais o básico, né, que se trabalhava, que era quem é essa pessoa em termos de perfil inicial, qual é o programa de necessidade delas. Isso agora mudou completamente. Mesmo para uma escala reduzida como uma residência, se nós formos pensar em uma nova adaptabilidade dos espaços, qual é o fluxograma hoje de uma casa? Será que é o mesmo fluxograma que nós adotávamos antes? Será que a casa agora se destina ao que se destinava? E se mudar o método corporativo de enxergar a equipe, se as grandes corporações enxergarem agora que você é plausível de estar presente fisicamente lá ou ausente de lá, mas ainda presente dentro da estrutura, como que fica a minha casa neste momento? Como que eu enxergo esse espaço? Até onde esse espaço é para viver com a minha família e com os meus amigos, e até onde esse espaço precisa fazer com que eu também seja produtivo a um nível profissional. Essas relações são relações que a gente vai precisar visualizar cada vez mais. Respostas, ainda não temos. Esse mercado está se preparando para nos exigir isso. Qual o melhor modelo para enfrentarmos isso? Assim como ele está se preparando para nos exigir isso, nós nos prepararmos para ele. Nós não imaginarmos que acabou, vamos imaginar que seja decretado o término do isolamento social, tudo volta ao normal como era. Será? Será que volta? Será que nós mesmos não reavaliamos algumas coisas? Quantos pais tiveram a oportunidade agora de permanecer mais tempo com seus filhos? Será que talvez num pós-Covid, vamos chamar assim, esses mesmos pais não vão gostar de poder ficar mais de novo com esses filhos? O quanto a casa está preparada para atividades em família? O quanto a casa está preparada para atividades de trabalho, para que sejam aliadas às atividades da família? Como que isso vai acontecer? Como que eu estou preparado, eu profissional da arquitetura, do design, da iluminação, estou preparado para isso? Como que isso muda? Veja bem, se a gente entrar no campo, eu vi, passou rapidinho aqui uma pergunta, alguém perguntando sobre o que a iluminação tinha a ver. Como se eu não tiver recurso espacial, se eu não tiver recurso físico para gerar espaços,
o quanto um conhecimento técnico sobre iluminação pode me proporcionar transformar um espaço pela luz. Nós sabemos que a luz transforma um espaço. Então a gente começa a perceber o quanto inúmeras áreas agora começarão a ser cada vez mais solicitadas. E de novo, unicamente nós não temos condição de ser ótimos em tudo. Nós vamos precisar escolher um nicho para nos entregarmos a ele. Obviamente que quanto mais eu for empático com esse nicho, quanto mais eu gostar desse nicho, quanto mais eu puder ter uma participação efetiva nele por prazer, o meu prazer na minha área, trabalhar com determinada coisa, melhor eu serei. Isso é inevitável. E a gente começa a perceber que as equipes vão começar a se formar múltiplas. Eu não estou falando de virarmos sócios, eu estou falando de cada vez mais termos o link profissional dessas inúmeras atribuições. E aí a gente percebe que se nós formos chamar alguém para trabalhar conosco, nós vamos chamar o melhor de determinada área, porque isso agrega a nossa entrega futura. E isso começa a ser, de novo, uma nova metodologia de trabalho. E essa metodologia de trabalho tem ligação direta e efetiva com o espaço que eu me encontro para promover isso. E a gente vai percebendo também que essas questões de colaboratividade, de ser colaborativo, essa dinâmica colaborativa, ela também começa a enxergar outros mecanismos, como o mecanismo digital, como o mecanismo da relação midiática. E aí a gente vem com as questões de como trabalhar isso, não apenas agora como um método estilisticamente interessante de eu me expor nas redes sociais. Não, mas isso como uma ferramenta efetiva de chegar até mim uma determinada característica profissional, uma característica pessoal, querendo ou não, as traduções elas estão aí, elas acontecem. Mais do que nunca as pessoas não querem mais robôs, não querem mais avatares, querem saber quem é você, até onde a sua humanidade vai, a sua humanização acontece. E aí essas relações fortemente são marcadas justamente pelo modo como você vai profissionalmente trazer a proposição dessas novas relações, desses novos relacionamentos. Como que essa integração, pessoas e espaços vão acontecer? Pessoas com espaços residenciais, pessoas com espaços corporativos, pessoas com espaços comerciais. Como vai ser essa relação? Quem são essas novas pessoas? Que pessoas são essas que vão ter determinadas novas demandas agora? E que espaços são esses? Como que esses espaços precisarão ser compreendidos para atingir essas pessoas? Do contrário, estaremos fora do mercado, pelo menos estaremos fora do grande mercado, porque após uma depressão, um mercado imenso se abre. E algumas pessoas me dizem assim: Doril, você está tendo uma visão muito otimista desse pós-Covid. Até pode ser otimista, mas também é uma visão cíclica. De novo, se nós pegarmos ciclicamente a história da humanidade, depois de uma grande depressão vem um ressurgir dessa humanidade, né? A humanidade ela ressurge, ela se reconstrói com novos interesses, com novas demandas, com novas perspectivas, com um novo modo de olhar para si, para o outro e para o que nos cerca. E isso está prestes a acontecer. Isso está prestes a nos condicionar a uma movimentação de extrema valorização profissional. Quanto mais preparado estiver para o mercado, mais o mercado vai me absorver. Então este é o momento que já comentei em algumas lives, vou comentar mais uma vez, é o momento de nós nos percebermos como uma movimentação de aprimoramento. É o momento de nos aprimorarmos, é o momento de nos dedicarmos. De novo, não adianta eu querer ser ótimo em tudo, eu vou ter que fechar uma determinada visão, aquela visão que eu mais me
me aproximo a ela, que eu mais me identifico com ela, e saber que é nesse sentido que eu preciso direcionar todos os meus esforços e principalmente o meu novo posicionamento. Que posicionamento será esse? Como que eu me apresentarei a este novo cenário, né? É muito importante que a gente perceba que se eu não estiver preparado, o mercado não me enxerga da forma que eu sei que eu poderia ser visto. Eu preciso estar muito bem preparado e preciso me posicionar para isso. Em momento algum, ou em nenhum outro momento, se fez tão pertinente essas conexões. E a gente tem visto isso acontecer muito pelas redes sociais, muito pelos movimentos digitais, mas também muito pela noção de que nós efetivamente precisamos de outros. Sempre tivemos essa percepção, mas agora parece que está mais na pele, a gente tá vivendo muito isso, o ver o outro, precisar do outro, e isso é muito importante neste momento. Eu sei que durante a minha fala aqui com vocês foram passando algumas mensagens, confesso que eu não consegui acompanhar a todas. Estou vendo aqui algumas aqui, a Priscila parabenizando, obrigado, a Paty também. Eu vi que alguns colegas foram passando aqui, a Miriam Runge, o Rogério Gaspar, o Ricardo Meire, que foram pessoas que eu citei aqui. Agradecer também a Júlia pelos papos que nós tivemos. Enfim, pessoas aqui agradecendo, muitíssimo obrigado. Cecília que está ali, muito obrigado pelo carinho de todos. Mais uma vez, caso tenha passado alguma pergunta aqui e eu não tenha respondido, fiquem à vontade para me adicionar, para me procurar lá pelas redes sociais. Vou ter o maior prazer em contribuir. Vou deixar aqui com vocês acho que dá para ver ali o arroba. É só entrar ali pelo arroba do Instagram, né, @lori.crisel, manda a sua pergunta ou manda a sua reflexão. Vou ter o maior prazer do mundo em participar com vocês lá. Vai ser um prazer imenso a gente poder conversar a respeito, e quero que vocês fiquem extremamente preparados para o que virá. No próprio IPOG a gente tem feito muito, e agradecer também aqui publicamente ao trabalho incansável das diretorias do IPOG. Houve a formação de um comitê específico só para lidar com esse momento de crise. Então a gente percebe assim o quanto tem pessoas direta e indiretamente se movimentando, né? A própria equipe do IPOG, que neste exato momento está nos bastidores tomando conta dessa live. Então, assim, a gente tem uma entrega efetiva. E, de novo, o que é isso? É um posicionamento de mercado. É o que as pessoas estão precisando, né? O que as pessoas estão buscando. Esse é um exemplo ótimo de posicionamento de mercado, né? De como você enxerga isso. Além da empatia emocional, essa empatia profissional, né? Eu estou aqui por você, você está aqui por mim, enfim. Então, a gente percebe que esse posicionamento é um posicionamento que esse mercado pós-Covid vai precisar de nós. Quero deixar aqui tá quase acabando aqui a live, então eu quero deixar aqui um imenso abraço a todos os colegas que estiveram aqui. A Miriam Runge está passando aqui agora, tinha citado ela, enfim. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Mais uma vez, me coloco aí à disposição lá no Instagram pessoal. Esse aqui é o Instagram do IPOG, então lá no Instagram pessoal @lori.crisel, fiquem à vontade para ir até lá. Mais uma vez agradecer a colega Miriam Runge, Rogério Gaspar, a Júlia Fernandes, o Ricardo Meira, pela grande troca de conhecimentos que a gente teve aí. Muito obrigado. E me colocar aí à disposição de vocês para ficar em contato, para a gente buscar isso. Os alunos dos cursos aí do Master em Iluminação, Master em Arquitetura, do BIM, do Design de Interiores, dos novos que estão vindo aí, o Arquitetura Comercial. A gente está vendo aí com alguns novos também, não vou largar aqui, mas fiquem acompanhando aí o IPOG, que a gente vai ver que tem bastante movimentação acontecendo muito em breve, tá? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por terem vindo até aqui para a gente ficar um pouquinho juntos. Mais uma vez, se chegou alguma pergunta que eu não respondi porque foi passando muito rápido, é só mandar lá pelo Instagram, no privado, que eu vou ter o maior prazer em responder a todos.
agradecer pelo carinho e, mais uma vez, vamos juntar esforços, juntar forças para esse novo momento de mercado que virá no pós-Covid. Um grande abraço a todos, uma excelente noite, cuidem-se direitinho, a gente conversa muito em breve. Um grande abraço.